Segundas Crônicas, capítulo 29, versículos 10, está escrito, e o versículo 11: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Amados, tomando por base esse texto, que está inserido em uma visão panorâmica de um jovem escolhido por Deus, preservado por Deus, com 25 anos de idade. A Bíblia nos mostra que aqui já estamos no 12º rei de Israel, da dinastia davídica do Reino do Sul, chamado Ezequias. Quando Ezequias é levado ao trono, o que é interessante é que a Bíblia fala que no primeiro ano, no primeiro mês, o seu primeiro ato administrativo foi baseado em uma coragem indômita, depois de uma visão panorâmica dos seus passados. Quando nós observamos o capítulo 25 do livro das Crônicas, a gente depara com o rei, 10º rei de Israel, chamado Amazias. Quando Amazias começa a reinar, a Bíblia mostra que ele começa bem e faz o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, há uma conjunção adversativa. A Bíblia diz que o rei Uzias tinha tudo para impactar no Reino do Sul, porque Deus era com ele. Mas na administração, na gestão do rei Ezequias, a gente percebe 3 erros irreparáveis na sua visão. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele tem a oportunidade de louvar a Deus com o poder bélico. E há um confronto entre Judá e Edom. O rei Amazias, ele desconsidera a tristeza de Deus com o reino do norte ou Israel, por conta da falta de santidade, e ele ignora isso, e para ir para a guerra já com 300.000 soldados, e Deus lhe dando garantias de vitórias, ele contrata 100.000 soldados do poder do exército de Israel. Este contexto, eles entram como mercenários, 100.000 homens especialistas na guerra, mas Deus entristecidos com eles. Então a Bíblia diz que quando Amazias contrata por quase 4.000 quilos de prata, ou 100.000 peças de prata, a estes 100 homens, então um profeta, o homem de Deus, vai ao rei Amazias e o adverte: rei, por que o Senhor não precisa desses 100 homens? Deus está triste com Israel. Para Deus lhe dar vitória, não precisa deles. Amazias atende o profeta, mas lamenta: o que eu vou fazer com os 4.000 quilos de prata ou 100.000 peças de prata? O profeta diz: será que Deus não pode te dar muito mais do que isso? Ele atende o pedido, dispensa os 100.000 soldados ou mercenários do Reino do Norte.
E o primeiro erro é que agora esses 100.000 soldados voltam revoltados, enfurecidos, e já vão causando estrago e saqueando as cidades de Judá. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus é com ele. Ele vai para a guerra e vence os edomitas. E aí ele comete o segundo erro. Não se explica como. Começou bem. Diante da vitória, a Bíblia diz que ele traz os deuses de Edom e os adora e oferece sacrifício a eles. Então o profeta, o homem de Deus, cujo nome não tem, vai a ele e diz: que foi o que tu fizeste? Porventura não foi Deus que te deu vitórias? Por que idolatra e presta sacrifício aos deuses de Edom? Ele desconsidera o profeta e diz: o que é que você tem a ver com isso? Por acaso eu te constituí meu conselheiro? O profeta diz a ele: Deus está me dizendo que te destruir, porque você não me ouviu. Comete o terceiro erro, provoca o rei de Israel para um combate. O rei de Israel o adverte: fica quieto, Amazias, tu não tem potência para me enfrentar. Mas a Bíblia diz que Deus o provocou, e ele entra na batalha e Judá é derrotado. Judá belicamente é arrasado. Amazias se refugia e já volta morto em um cavalo, deixando Judá arrasado, tanto econômico como belicamente. Aí então a Bíblia diz que Uzias, seu filho, com 16 anos de idade, assume o poder. O povo o nomeia como rei. Uzias pega um reino derrotado, belicamente, economicamente arrasado, mas ainda novo, dá uma lição como administrar. Como qualquer bom governo, ele resolve primeiro cuidar das ameaças, dos inimigos, e para isso precisava fortalecer o exército. Então a Bíblia diz que ele faz e busca Deus, e Deus se agrada dele. Então ele começa a restaurar o exército. O exército de Uzias começa a se fortalecer. Ele empreende investimento no exército, nos soldados, e vai fortalecendo. A Bíblia diz que ele galgou o número de 307.500 soldados, espertos na guerra, que estavam ao seu dispor. Quando ele prepara o exército, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele começou bem. Então Deus lhe dá sabedoria, e ele começa a fortalecer, investir nos armamentos. É aqui que a Bíblia diz que ele tem a invenção, a ciência de criar escudos especiais, de criar armas, de atirar flechas, de atirar pedras. E isso revolucionou o contexto bélico da sua época. Então a Bíblia diz que com todo este apogeu, o seu nome começou a ser ventilado, e o nome e a fama de Uzias ultrapassou as fronteiras. E agora os inimigos tremiam diante de Judá, porque estavam preparados para a guerra. Ele restabeleceu o exército de Judá. E depois que restabeleceu, famoso, ele investe na economia. Então diz o contexto bíblico e a história que Uzias levou Judá a uma prosperidade com Deus na frente tamanha,
que nenhum outro rei, depois de Salomão, viveu uma prosperidade econômica tão grande no reino do sul. Agora o povo aplaudia. Esse é o rei que a gente esperava, que cuida de nós, que nos dá estabilidade, que trouxe segurança para ajudar. A fama vai para fora, a fama está dentro. Agora a Bíblia diz que ele começou bem, mas Deus era com ele. Aí a Bíblia diz que ele ensoberbeceu o coração. Quando ele ensoberbeceu o coração, ovacionado, aplaudido tanto fora como dentro de Judá, ele quis fazer o que não lhe pertencia. Ele quis queimar incenso no templo, que não era a sua função. Porque para queimar incenso independia de fama e de nome, era de escolhas. Os irmãos vão te convir no capítulo 30 de Êxodo, quando Deus instruiu a Moisés para o tabernáculo, a última peça que ficava antes do Santíssimo era o altar do incenso. E Deus disse a Moisés: forme caravanas para me trazer estoraque, ônica e gálbano e incenso puro. Então, para queimar incenso era essencial. Para quê? Porque só poderia ter sacrifício, só poderia ter fogo se tivesse incenso queimado. Não era por fama. Por quê? Deus disse: essa especiaria, Moisés, vai ser tão especial que nenhum homem pode usar. Então, para queimar incenso, tinha um procedimento. Eu estive analisando e estudando uma revista arqueológica, Della Colle, de origem espanhola, e eu achei interessante que eles descobriram no complexo de Qumran uma fórmula que, quando levaram para os mestres rabinos de Israel, eles compararam e disseram que era aquela essência. Por que tinha que queimar incenso? Para ter sacrifício e ter fogo. E a nuvem descer, gente. Deus só descia se tivesse incenso queimado. Mas para queimar incenso tinha que ter ministros, desprovido de fama, de nome, de egoísmo. O primeiro ingrediente era o estoraque. Então veja que o incenso era queimado de manhã e à tarde. Isso implica dizer, para queimar incenso tinha que ter resina, não podia faltar. E se era todo dia, tinha que ter reserva, tinha que ter depósito. E para formar depósito, gente, de resina, muita gente ralava. Por quê? Moisés e os sacerdotes tinham a obrigação de formar uma caravana de ministros para ir buscar resina. O primeiro ingrediente era o estoraque. E segundo a história, estoraque vem do mundo vegetal. É uma ave do deserto que soltava uma gota, que estoraque quer dizer aquilo que pinga. Era uma árvore no deserto. Então, para ter estoraque, para formar o incenso, tinha que ter caravanas, dia e noite, no deserto, gente. Porque o estoraque, ele é espontâneo. Não é feito seringueira, que você tem que cortar, não. O estoraque solta a gota de resina espontaneamente. E só à noite.
Então caravana ia para o deserto, com a obrigação de voltar com estoraque, com resina, porque era um ingrediente para formar o incenso. E quando eles chegavam no deserto, a árvore estava lá, não precisava bater, porque se batesse não descia a resina. Cortar não resolvia, porque se cortasse ela não soltava a resina, ela soltava espontaneamente durante a noite. Então isso implicava dizer que a noite inteira tinha ministros acordados, porque não sabia a hora que a gota ia pingar. Então toda hora da noite tinha alguém sem cochilar, e lá vai pingar, vai descer. Quando uma caravana ia, que voltava, já tinha outra, porque não podia faltar ingrediente. Enquanto esta estava indo para o deserto, e a outra caravana para os lagos, buscar ônica, porque ônica vem do mundo animal, de uma concha, de um molusco. E estes moluscos só se encontravam nos fundos, na profundeza dos lagos. Então, enquanto tinha uma caravana de ministros viajando para o deserto, tinha outra andando para os lagos. E quando chegava nos lagos, tinha que descer as profundezas, gente. A história diz que muitos deles desciam, prendendo o fôlego para achar a ônica, tirar o molusco e trazer. Às vezes eles desciam a mais baixa profundeza do lago, e o fôlego faltava, eles subiam. Quando subia da superfície, os que estavam em cima só via água borbulhar, o fôlego faltando. Achou? Não, desce de novo. Sempre tinha gente descendo com a cara para baixo nas profundezas, e eram ministros escolhidos por Deus. E tinha outra para as colinas, para o gábano. Eles exalavam um cheiro exorbitante, porque aquele cheiro era tão forte. Só que o gálbano, ele só cheirava, só extraía a resina quando triturado, quando machucado, quando quebrado. Então tinha gente, ministro indo para o deserto, ministro nas profundezas e ministro nas colinas. Isso implica dizer simplesmente: não sou saudosista, mas eu estou com um grupo de levitas e ministros na minha frente. E quando eu olho para a minha retaguarda, eu me arrepio, porque eu vejo homens que perderam a juventude orando a noite toda. Pastores que começavam a orar de 9 horas da noite e só terminava 9 horas da manhã no outro dia, esperando descer. Isso quer dizer, gente, que o peso sobre a nossa geração é muito grande. Aí Deus disse: Moisés, não pode faltar esses ingredientes, nem pode ter mistura e nenhuma outra alternativa. A medida tem que ser igual. O que você colocar para queimar, a medida de estoraque tem que ser a mesma de ônica, e tem que ser a mesma de galbo e de incenso puro. Ou seja, se tiver uma grama mais do que o outro, não funciona, eu não aceito. Tem que ser uma igualdade, tem que ser porções igual. Ou seja, não pode ter ninguém melhor do que ninguém, não pode ter ninguém se achando mais do que ninguém. Para ter incenso, para ter fogo, tem que ser igual. A porção tem que ser da mesma medida.
Mas para que ter incenso? Para ter sacrifício, gente, tinha que ter incenso. Porque este perfume exalava um cheiro tão tremendo, que segundo arqueológicos, historiadores de revistas arqueológicas, quando eles encontraram esta porção, esse ingrediente em uma caixa, usaram um cloro específico para dissolver, e os mestres de Israel analisaram, e eles registraram que enquanto o cloro dissolvia essa resina no local que foram testados, exalou um cheiro tão grande que cerca de quilômetros todos os insetos que tinha caía morto. Você está entendendo por quê? Porque o sacrifício do tabernáculo era uma carnificina. Matava boi, matava ovelha, o sangue corria, e aonde tem sangue tem mau cheiro, e aonde tem o sangue, o cheiro do mau sangue, tem mosca, tem aqueles insetos. Então, para que tivesse sacrifício, tinha que ter incenso. Por quê? Porque o incenso, os insetos nem chegavam perto, porque o cheiro tomava conta do holocausto. Então só tinha fogo, só tinha sacrifício se primeiro tivesse incenso, e a nuvem só descia se o incenso fosse queimado. Aí Uzias achou, pela fama, pelo estado, pastor Paulo Roberto, que podia queimar incenso, cheio de fama, aplaudido, pegou o incensário e disse: quem vai queimar incenso agora sou eu. Pegou o incensário, entrou no templo, aí 80 sacerdotes puseram na frente. Aqui não. O Senhor foi chamado para reinar. Só quem pode queimar sacrifício, incenso, é a gente. E ele, pela fama, pelo status, não quis respeitar. Como rei, aplaudido, famoso, ensoberbeceu, encarou os sacerdotes disse: aqui não, primeiro vai ter que passar por cima da gente. Quando ele quis fazer isso, aí a Bíblia diz que Deus desceu do céu e feriu a testa dele com lepra para ele aprender. Quando ele foi ferido, que olhou que estava imundo, descartado, já nem para o templo mais voltou. Já voltou como imundo, como descartado, e nem para o trono foi. Já voltou para uma casa particular. Diga para quem está ao seu lado: tenha cuidado. Você pode ter fama, você pode ser aplaudido, você pode rodar num pé só. Diga para ele: mas sacerdote é sacerdote. Sacerdote não tem fama, sacerdote não tem nome, mas tem que ser respeitado. Sacerdote é sacerdote, tem que ser respeitado, porque só tem incenso por eles. Vai, imundo! É isso que eu quero dizer, filho. Para a nuvem descer, gente, não é a fama não. Tem muita gente vivendo de fama. Para a nuvem descer não depende de YouTube nem de Instagram não. Para a nuvem descer não depende de ribuliço não. A nuvem só desce se tiver marca no joelho, se tiver cara na profundeza, se tiver unção a nuvem desce, se tiver incenso a nuvem desce. Quem tem incenso aí? Quem tem incenso aí? A nuvem vai descer. Perde o trono, perde a fama, de um minuto para o outro. Começou bem, andou bem, mas terminou mal. O segredo não está no começo nem no meio. É por isso que eu tremo diante de homens como estes na minha retaguarda. Perderam a juventude.
Deus não está interessado em uma geração que comece bem, que ande bem. Deus quer uma geração que comece bem, ande bem, termine bem. É isso que Deus quer. Agora está imundo, e enquanto estava vivo não podia outro assumir. Quando ele morre, aí Uzias morreu, Jotão assume o poder. A Bíblia diz que Jotão fez o que era reto, se esforçou, restaurou o templo em parte, reconstruiu parte do muro, enfrentou inimigos. Mas a Bíblia diz, porém, esse porém é que é problema, gente. O povo ainda estava em pecado e oferecia sacrifício dos altos. Ele não teve força de tomar uma decisão para eliminar o pecado, ou seja, jogou para debaixo do tapete. Ele morre, mas não foi tão ruim. Aí quando ele morre, assume o poder o rei Acais. Isto tudo está na visão de Ezequiel. O rei Acais se tornou o pior rei de Judá. O rei Acais, quando assume o poder, Deus dá a chance dele fazer história, porque Deus usa o profeta Isaías para o ajudar diante das ameaças. Deus disse: Isaías, vai lá do palácio, no arqueduto principal, Acais está lá agora, e eu quero falar com ele. Isaías vai lá e disse: Acais, Deus mandou te dizer que descansa, rapaz. Acalma o teu coração. Perde noite de sono não. Deus mandou dizer que é com você. E assim como ele foi com Davi, será com você. Tenha medo não das ameaças, confie nele. Acais descartou. Aí Deus insiste: Isaías, manda ele me pedir um sinal, que eu sou com ele. Ainda que seja alto feito o céu, profundo feito a terra, aonde ele me pedir um sinal, eu estou disposto a fazer. Ele diz: não vou tentar Deus. O que é que ele faz? Pede ajuda aos pagãos, aos assírios de Tiglat-Pileser, para livrá-lo das ameaças do reino do norte e da Síria. Quando o rei da Síria aceita a proposta, livra as ameaças de Judá, e Acais se ensoberbece e começa a jogar tudo para o alto. A Bíblia diz que Acais deteriorou-se totalmente. Vendeu Jerusalém, fechou a porta da igreja, ameaçou todos os ministros queimadores de incenso, apagou as lâmpadas e não tinha mais sacrifício. Agora Acais proibiu a queima de incenso. Ninguém queimava mais no templo. Fechou com ordem do rei. E a imundícia foi colocada lá dentro. Acais se tornou introspectivo, narcisista, ao ponto de se achar que tudo estava voltado para ele. Ou seja, uma pessoa que é assim, é aquela pessoa que acha que tudo tem que ser ele. Não tem aquelas pessoas que dizem: isso aqui só vai para frente por causa de mim. Esse conjunto só funciona. Se tirar eu daqui, vão ver o que é que vai acontecer. Vai nada, sempre tem uma reserva, sempre tem alguém melhor. Ele só pensava na sua imagem. Tudo que ameaçava o seu poder e a sua imagem, ele eliminava. Veja que no capítulo 28 está escrito que o medo dele, da imagem dele era tão grande, que ele matou os seus, está no plural, os seus próprios filhos sacrificou aos deuses da Síria.
Aí eu parei aqui e ouvi e me questionei: se ele matou todos os seus filhos, achando que tudo estava centralizado nele, aonde Deus escondeu Ezequias? Ninguém se meta besta, Deus sempre tem uma reserva. Deus sempre sabe onde esconder uma nova geração, gente. Não pode queimar mais incenso. Ameaçado, extinto, os ministros. Não tinha mais adoração. A nuvem não descia mais. Os deuses da Síria era quem era adorado. O pecado e a imundícia tomou conta de Judá. E ele morreu com 16 anos de reino. Aí Deus tinha reservado um dos seus filhos, que sobreviveu, chamado Ezequias. 25 anos de idade, Ezequias assume o poder. Primeiro ano, no primeiro mês, ele sabia que não era fama, não era coroa. O segredo estava em buscar a Deus. Quando ele assume o poder, primeiro ano, primeiro mês, gente, a Bíblia diz que ele manda pintar, ele manda reformar a casa do Senhor. Estava abandonada, mas ele mandou reformar, mandou pintar. Depois que a reforma foi feita, a Bíblia diz no capítulo 29, se você continuar anteceder a leitura, eu vou conjecturar pela evidência. A Bíblia diz que ele reúne, assim como vocês aqui, sacerdotes e levitas. Reúne eles na praça oriental. E começa a dar o discurso. Ele diz: sacerdotes, levitas, ministros do Senhor, santificai-vos, santificais a casa do Senhor. Ele diz: os nossos pais prevaricaram, os nossos pais fecharam a porta, apagaram as lâmpadas, não ofereceram sacrifícios e não queimaram incenso. Eu estou precisando de vocês para santificar, porque para resolver essa bronca aqui tem que voltar ao princípio como a gente era. E eu estou disposto a fazer aliança com o Senhor, para que a ira dele se vire, se desvie de nós. Sacerdotes e ministros, não sejam negligentes. Isso quer dizer, não sejam relaxados, descuidados. Vocês foram chamados para isso, porque Deus escolheu vocês para serem ministros, para oferecer sacrifício e para queimar incenso. Ainda tem queimador de incenso? O interessante que eu acho, pastor Ribeiro, é isso aqui. No meio da ameaça, 16 anos de reinado de Acabe, vamos partir do pressuposto que 15 anos ele abafou os queimadores. Ninguém podia mais acender e nem queimar incenso. Ele mandou acabar com todas as caravanas que iam buscar resina. Mas a história diz que no meio da ameaça, em perigo de morte, ainda tinha um grupo que, escondido, ainda tinha resina, ainda queimava incenso. Deus sempre tem uma reserva. A ameaça é grande. Como é que ainda tem? Então vamos fazer o seguinte: vocês vão ter que tirar a imundícia da casa de Deus. Pintar eu já pintei.
mas para tocar nos utensílios só vocês. Aí o sacerdote e o ministro disse: deixe com a gente. Levitas. Veja que estava tão deteriorado que a Bíblia diz que passaram uma semana jogando tudo para fora que não agradava a Deus. A imundícia não estava fora, estava dentro da casa. E se quer avivamento, se quer renovo, se para a nuvem descer, tem que jogar a imundícia, tem que tirar a imundícia debaixo do tapete, e para isso tem que ter coragem. Eu ouvi recentemente de um pastor já antigo, que foi substituído pelo novo. E o novo, quando foi agradecer, antes da despedida do velhinho que iriam jubilar, o novo disse: igreja, está chegando vassoura nova. Vocês agora estão recebendo uma vassoura nova. E o velhinho baixou a cabeça. Aí no final deram para ele agradecer. Ele disse: irmãos, parabéns para vocês. Vocês estão ganhando uma vassoura nova. Mas a vassoura velha, quem sabe onde está o lixo. A vassoura velha vai no cantinho da parede. Vocês estão dispostos, vai doer na pele, vai, mas a imundícia vai ter que sair. Eu quero avivamento de novo aqui, disse Ezequiel. Estamos sim, rei. Nós somos privilegiados, gente, porque a gente tem o privilégio de não dizer o que Ezequias disse. Ezequias disse: os nossos pais fecharam a porta, apagaram as lâmpadas, não ofereciam sacrifício nem queimavam incenso. A nossa geração de obreiros, a nossa geração atual, tem o privilégio de não dizer isso, porque os nossos pais abriram a porta, os nossos pais queimaram incenso e ofereceram sacrifício. Então eu estou diante de uma nova geração que comigo pode bater no peito e dizer: pastor José Rodrigues, diga comigo, pastor José Rodrigues, pastores, pode ficar tranquilo, que se depender da nossa geração, ainda vai ter fumaça subindo e vai ter nuvem descendo, porque ainda tem queimador de incenso no meio da provação. Tem aí, tem, eu posso ver. Entraram na casa de Deus, passaram uma semana jogando imundícia para fora. Depois de 8 dias, procuraram o rei. Rei, já está limpo, os utensílios estão tudo no lugar. Aí Ezequiel disse: então, se está limpo, vamos fazer o culto. Agora é com vocês. A Bíblia diz: e vieram os sacerdotes e começaram a sacrificar. Vieram os queimadores de incenso e começaram a queimar. Vieram os levitas e começaram a adorar. A Bíblia diz que enquanto o incenso era queimado, enquanto os levitas louvavam, no lado de fora o rei botava a cara no pó e a glória descia dentro e fora. Foi um renovo tão grande que a Bíblia diz que desde o dia da inauguração que Salomão fez, nunca tinha descido um poder tão grande feito aquele na casa de Deus. Ou seja, uma das maiores afrontas da nossa geração é que dizem que não há mais, que nós não somos mais o mesmo, que nós somos emotivos, só adoramos na emoção do louvor. Aleluia. Mas no meio da ameaça do século 21, dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz: ainda queima incenso? Ainda provoca a nuvem para a nuvem descer? Ainda tem, Ezequiel, a ameaça de Acabe, a ameaça
ameaça de Acais não acabou os queimadores no mesmo escondido, mas ainda sobrou uma geração que mesmo ameaçada ainda queimava incenso. Então o pós-modernidade século 21 não vai apagar o fogo das nossas Assembleias de Deus, porque ainda tem uma geração de ministros que ainda queima incenso, ainda bota a cara no pó e a nuvem ainda desce. O poder e a glória desceu. Isso implica dizer, eu estou dizendo no bom sentido, nada pejorativo, é porque nós estamos vivenciando uma época de muita batalha entre nós aspas, ou seja, a briga é quem tem mais visualização no YouTube feito o outro. A briga, a luta agora é essa, quem vendeu mais, quem é mais popular, quem é mais famoso. Não, é lindo demais ouvir a nova geração. A nova geração é espetáculo, eu sou fã da nova geração. A nova geração prega bonito, canta bonito, mas tem uma coisa: se só for para cantar bonito, sem incenso, é mais uma música popular brasileira. Se for para pregar bonito, sem incenso, é mais um político bom de oratória. É por isso que Deus usa os analfabetos que queima incenso, usa os doutores que queima incenso, e a diferença vai, tem que ter incenso queimado. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, pastor José. Fica tranquilo, que aqui tem ministro, aqui tem queimador de incenso, aqui tem uma geração jovem que não vai se render, não vai se dobrar. Deixa eu ouvir o barulho desta geração. Deixa eu ouvir. Ninguém vai abafar. Deixa eu ver o barulho dos queimadores de incenso. Deixa eu ver o barulho de glória. Batiza agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Recebe aí. Pega glória, chega, eu sei, diga eu sou já, e diga eu sou já, e diga eu sou já, e trai glória cheia de vai. Há uma nuvem de glória enchendo esse santuário. Deus está fazendo coisas grandes aqui agora. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Tem uma geração que não se vendeu. Tem uma geração que não teve medo das ameaças do rei. Mesmo escondido, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser fama, sem ter fama.
pé, por favor. Hoje é melhor para nós, porque Cristo resolveu. Ninguém vai mais para deserto, literalmente. Não precisa ir mais para a colina, não precisa ir mais para os lagos, porque Cristo é o cheiro que tirou os insetos de nós. Hoje não precisamos mais se melar e nem buscar resina, porque para a nuvem descer não precisa mais de resina. Hoje é o sangue de Jesus que tirou as nossas imundícias. Se você puder, se você quiser, obviamente, me permita, pastor, eu gosto de pregar assim. Vira para esse irmão, para esse obreiro, para essa irmã que está do teu lado. Me ajuda, pastor Ribeiro, aqui. Se você vira assim para ele. Se for do mesmo sexo, melhor ainda. Se não for, se for íntimo. Olhou para ele, olha para mim não, olha para ele. E diga a ele: tô nem aí. Quero nem saber como você começou esse congresso. Diga a ele: quero saber como você vai terminar. Diga: vou terminar nadando. Vou terminar cheio de sueiro suave. Diga para ele: me faz um favor. Se no meio do século 21 tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que pensou que eu estava apagado, que eu não cheirava mais e eu não queimava mais incenso, dá um recado a ele. Ele quebrou a cara, porque ainda tem incenso queimado, a nuvem ainda desce. Eu vou pegar fogo, eu vou pegar fogo. Abraça ela. Acende ele, ele está do teu lado, acende ele. Diga: eu trouxe incenso, eu tenho incenso. A nuvem desceu, a nuvem desceu. A nuvem desceu.